Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, dia de celebrar conquistas, mas também de lembrar diferentes pautas que ainda necessitam ser conquistadas. E pensando nisso, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Lançar a seguinte pergunta: dia 8 para quem? Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu queria pedir aqui a vocês para se inscreverem no canal, acionar o sininho para vocês receberem todas as notificações e já deixar um like aí para poder ajudar o canal. Mas voltando, então dia 8 para quem? E por que eu resolvi fazer essa reflexão? Hoje, diferentes mulheres estarão, muitas já receberam chocolate, flores, elogios, mas nos 364 dias do ano e quando bissexto, 365, em que somos bombardeados por meio dos noticiários de mulheres que são diariamente violentadas, que morrem por conta de parceiros abusadores. Para vocês terem uma noção, a cada 2 minutos, uma mulher aqui no Brasil sofre violência doméstica. Além disso, eu anotei aqui no meu caderninho alguns outros dados que eu queria passar para vocês. Segundo o Instituto de Segurança Pública, só em 2020, mais de 120 mil mulheres sofreram lesões corporais. E o mesmo instituto diz que esse número é muito maior por conta da pandemia, em que a mulher passou a conviver 24 horas com seu agressor, sem possibilidade de escapatória. O mesmo instituto também vai revelar que há 4 estados aí que teve um aumento absurdo de registros de violência doméstica, que foram o estado do Acre, Mato Grosso, Maranhão e Paraná. E esses números, vocês podem estar perguntando, mas qual a relevância de debater esses números hoje? Simples, porque essas mulheres não estão sendo vistas como mulheres, não estão sendo vistas como cidadãs, elas estão sendo vistas como números. Há uma banalização disso. Tem uma letra de uma música que diz: está lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto, a foto de um gol. E é exatamente isso. Nós podemos hoje dar os parabéns, tecer elogios, se tantas outras mulheres não têm o direito de celebrar esta data, celebrar vitórias, não se reconhecem como protagonistas de sua própria história, porque no ambiente da escola, no ambiente da igreja, isso não lhe foi ensinado. Ela não se sente como ativa, atuante, mas uma mera espectadora. É esse o cuidado que nós precisamos ter, nós precisamos rever. E quando eu bato aqui na tecla da igreja, porque tem um outro dado que eu queria trazer para vocês. Segundo a teóloga chamada Valéria Vilhena, cerca de 40% dos casos de mulheres que sofrem violência doméstica são de mulheres cristãs. Então, a gente percebe que há algum problema no púlpito, há algum problema no ambiente das igrejas em que se inicia por completo em trazer essas questões. Justamente o lugar em que a maioria são mulheres. São mulheres que levam à frente, historicamente, essa religião cristã. A gente sabe aí por bons dados no campo da sociologia da religião, um dos elementos que teria ajudado o crescimento do cristianismo, a propagação do cristianismo, foi a conversão, foi o alto índice de conversão feminina, de mulheres como as viúvas, que precisam ser melhor estudadas, que patrocinaram e exerceram um papel importante no processo de propagação, falando, ensinando sobre o cristianismo e também bancando como benfeitoras,
como patrocinadoras, mas não é isso que é narrado, é ensinado no ambiente das igrejas. Pensando nisso também, eu queria ler aqui um trecho desse livro aqui, A Bíblia para as Mulheres, ou A Bíblia da Mulher, no original em inglês, que é uma organização produzida em 2 volumes, em respectivamente 1895 e 1898, em que Elizabeth Cady Stanton, junto com outras mulheres sufragistas nos Estados Unidos, propõe uma releitura da Bíblia em que essas mulheres aparecem, em que essas mulheres estão atuando, essas mulheres estão falando, estão ensinando, para demonstrar assim que há dentro da história do cristianismo esse processo de apagamento, esse processo de silenciamento, como se essa história do cristianismo não tivesse sido feita por mulheres. Elizabeth Cady Stanton, logo no início, vai dizer o seguinte: a lei canônica e civil, a igreja e o Estado, o clero e os legisladores, todos os partidos políticos e denominações religiosas, de maneira semelhante, têm ensinado que a mulher foi feita depois do homem, a partir do homem e para o homem, um ser inferior, sujeita ao homem. Credos, códigos, escrituras, estatutos, todos se baseiam nessa ideia. Os padrões, formas, cerimônias e costumes da sociedade, regulamentos e disciplinas das igrejas, todos nascem dessa ideia. Então, isso significa dizer que pensar, repensar esse dia 8 é pensar também como a nossa sociedade ocidental tem se estruturado do ponto de vista da história, do ponto de vista das leis. Porque o cristianismo é uma das bases fundantes desse Ocidente. E se ainda nós temos, hoje no século XXI, esse texto foi escrito no final do século XIX, dificuldades em dar voz a essas mulheres, ou a fazer, como diria Gayatri Spivak, uma história subalterna em que o olhar sobre as mulheres é sempre contado numa perspectiva masculina, nunca essas mulheres falam, nunca essas mulheres conseguem se reconhecer como autoras, fica muito difícil a gente ter um dia 8 das mulheres todos os dias. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam, o que vocês acharam da reflexão e até a próxima.